Porque aqui a gente tem uma marca histórica dessa 20ª partida do Fortaleza. Agora o Fortaleza tem uma campanha pior do que a de 2022, que era, assim, o fundo do poço do Fortaleza. E pior do que estar numericamente atrás de 2022, considerando 20 jogos, tá? Que é o número de partidas do Fortaleza. Tinha 18 pontos em 22, agora tem 15. 3 a menos. Mas o que é pior? É que em 2022 é o início da recuperação. E em 2025, para mim, é o agravamento da crise. Lá no comecinho do programa, Cássio definiu que, olha, numa rodada em que o Vitória toma 8-0, Cássio precisou dar um jeito aqui, e eu concordei 100% com ele, de mostrar que, na frieza da matemática, na composição, no pensamento de campanha, tirando o impacto de 8 gols que você leva, porra, é uma tatuagem, é uma ferida que não vai cicatrizar, mas o jogo mais ganho ou mais ganhável, porque para quem está no Z4 não existe jogo ganho, muito menos quando você está pegando time de cima, mas quem tinha o jogo mais ganhável era o Fortaleza. E perdeu do Mirassol em casa, e perdeu pênalti, e o cara que assume a condição de atacante, porque Davidson foi dispensado e passou o final de semana tirando foto no Beach Park, e o seu substituto perde um pênalti, perde de forma ridícula o rebote do pênalti, não faz nada em campo. Aí o Fortaleza vai pegando suas mãozinhas aqui, ó, e agravando o seu problema. Eu vi boa parte do jogo do Fortaleza e me impressiona como é, no papel, já outro time. Durante um tempo nessa campanha a gente dizia que o Fortaleza tinha uma pontuação em futebol que não era condizente à expectativa do time no papel, ao perfil dos jogadores. Hoje É já difícil, é. não tem como sustentar mais aquela linha de Hoje já investimento. é, porque o time mudou completamente. E aí você já vê jogadores que são jogadores muito mais próximos desse tipo de campeonato. Ou seja, o Fortaleza demitiu o Vojvoda, o Fortaleza abriu mão de peças importantes e, ao escolher Renato Paiva, patinou absolutamente, distanciou a chance de uma solução e ainda seguiu deixando com que Renato Paiva fosse dizimando o elenco. E E hoje eu sobre olho esse para o ponto tem Fortaleza, vejo um time mais fraco, Ravel. e sobre esse ponto ainda tem um aspecto interessante. Enquanto você falava, Fred, eu ia buscar um dado aqui para poder a gente, inclusive, enriquecer essa discussão, que é o seguinte, na verdade são duas coisas. Assim. Primeiro, eu concordo muito com o que você falou em relação às diferenças desse Fortaleza de agora e o Fortaleza de 2022, e acrescento que a principal diferença para mim é, independente de qualquer coisa, você não ter Juan Pablo Vojvoda no comando do time. Eu sei que é chovendo molhado, a gente já falou isso em várias outras ocasiões, mas eu repito aqui, eu não teria demitido o Vojvoda, e se fosse para demitir, certamente não teria trazido um treinador do calibre de Renato Paiva. O que me leva ao segundo ponto. Curiosamente, Renato Paiva sai do Bahia na 22ª rodada, após a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, daqui a 2 jogos, onde talvez o Fortaleza, se mantiver Renato Paiva no seu comando, estará com esses mesmos 15 pontos. Ele deixou o Bahia depois de empatar com o Vasco, jogando em Salvador, numa Fonte Nova, para 46.705 pessoas, com 22 pontos em 22 rodadas. O Bahia depois precisou fazer um milagre, porque aquele campeonato de 2023 teve ali uma zona de pontuação no final maior do que a gente tem esse ano, obviamente, a menor da história desse ano. E só acabou escapando porque o Bahia demitiu o Renato Paiva. Na verdade, o Renato Paiva pediu demissão e aí o Bahia trouxe o Rogério Ceni, que conseguiu alavancar o clube, superando até então as perspectivas que se tinha, que era de descenso, tanto que a salvação só acontece na última rodada. E aí, esse para mim é o principal ponto que difere Vitória de Fortaleza nesse momento. Talvez fosse interessante, talvez fosse melhor para o Fortaleza sofrer uma humilhação de momento e de uma vez por todas encerrar o ciclo de Renato Paiva, que para mim já deu, mas conseguir se livrar desse treinador, dar a convicção a Marcelo Paes, a diretoria de futebol, quem quer que seja, de que esse trabalho precisa ser interrompido e ter uma sobrevida ainda na Série A, do que manter um cara que não consegue extrair nada desse elenco, que só sela o elenco, como você mesmo bem pontuou, Fred,
e que daqui a pouco vai culminar num resultado que parece inevitável nesse momento. Thiago Minhoca chegou a dizer, eu senti, Ravel, desculpa interromper, eu senti que Paiva teve mais cheque em branco para tirar jogador do que Vojvoda, pô. Eu fiquei com essa impressão também. E o que é um contrassenso, né? Afinal de contas... Mas no caso de Davidson, ele acertou, tá? Inclusive nas eu palavras acho até que o pronunciamento dele eu achei interessante, porque eu acho que Davidson é tratado muito como um personagem folclórico no futebol e assim, o futebol ele precisa ter um pouco mais de seriedade, especialmente quando se fala de um jogador que ganha tão grandes cifras quanto ele. Mas quando você traz ele com um contrato de mais de 2 anos, você não já sabe que ele é assim, não? Eu acho que você sentencia esse tipo de comportamento, porque é difícil você cobrar quando sabe que o profissional tem tanta estabilidade. O principal ponto aí para mim é você ter um Renato Paiva que faz isso no meio de uma temporada, sem ter tempo nem suficientemente de conhecer profundamente o elenco, e você praticamente dá a cartada final para um treinador que não mostrou lastro o suficiente de ter essa capacidade de conseguir entregar esse desempenho. E aí o grande problema eu acho que é esse, assim. Talvez no curto prazo fosse interessante o Fortaleza sofrer para, no fim das contas, ter mais chance de terminar o ano com uma salvação, até eu diria que, nesse momento, muito pouco projetada. Eu dizia que Thiago Minhoca praticamente sentenciou ali no telecast pós-derrota para o Mirassol o rebaixamento do Fortaleza. Ele chega a dizer assim, eu acho que o Fortaleza caiu hoje. E eu acho que é um pensamento muito legítimo, porque da maneira como o Fortaleza se comporta no momento, é muito difícil projetar que ele será um dos times capaz de escapar desse Z4 aí, apesar da curva de pontuação ainda ser muito baixa. Eu não tenho como sentenciar por conta do que a gente está mostrando aqui, tá? Peço até que Márcio passe para a tela seguinte para que a gente veja. Passa mais uma, por favor, Márcio. Aí acabou sendo do esporte, passa mais duas. Pronto, aí está o gráfico do Fortaleza, tá, na tela. Porque, queira ou não, por mais que atravesse um momento horrível no campeonato, são 4 pontos. Cássio, 4 pontos separando do 16º. É aquilo que eu falo. A situação do Fortaleza de futebol apresentado é terrível. A situação do Fortaleza de ânimo, de organização, de evolução do elenco é negativa. É negativa. A torcida não abraçou. Não há mobilização. Tá? Não é um time que está com a torcida mobilizada, entendendo o momento para escapar do rebaixamento. Longe disso. O cenário é o pior possível. Mas, porra. E o Castelão tem aquela coisa. O Castelão lotado, ele vira um negócio assim espetacular. Mas com 17 mil pessoas. Ele dá a sensação de vazio, né? Ele dá a sensação de vazio. Ainda mais com comportamento irritado. A torcida do Fortaleza. Porque, por exemplo, Fortaleza 17 mil pessoas na ilha e no Barradão tem atmosfera. A torcida do Vitória, ela está muito mais resiliente. A do Sport nem se fala, está quase delirando. Mas a do Fortaleza não comprou a briga como deveria. E eu entendo, Fortaleza viveu anos muito fortes. Uma era de ouro, essa era de ouro está acabando. A gente pode estar realmente vivendo o epílogo dessa era de ouro, né? Porque talvez uma campanha de rebaixamento ela já não se encaixe mais na era de ouro. Agora, a torcida está revoltada. Você vê ali reclamações pesadíssimas no primeiro tempo ainda. Tudo muito legítimo. Agora, Cássio, são 4 pontos, pô. São 4 pontos. E aí a minha pergunta é: espera até quando com o Renato Paiva? O Renato Paiva vai ser o cara que vai tentar conduzir uma reação? Assim, nessa semana, o programa o bloco do Fortaleza nessa semana está muito duro para o torcedor do Fortaleza. Porque fazer conta depois de perder do Mirassol em casa e tendo o Internacional, que não vem em grande fase, mas eu joguei em Porto Alegre, e numa rodada na qual todo mundo tinha perdido, mas agora já tem um confronto direto, por exemplo, entre Vasco e Sport, significa que alguém vai pontuar. Assim, o risco, não sei, não me entenda mal, mas o risco do Fortaleza nesse momento escapar não é tão diferente do risco dele ser lanterna. Sim.
Até porque matematicamente é parecido, 4 pontos e 5 pontos. E o ritmo, assim, nesse momento, assim, assim como o Fortaleza ainda tem uma chance de escapar, nesse momento ele passa a ter um risco de algo que imaginável até algumas semanas, que é ser ultrapassado pelo Sport. E nem agora não, enfim. Mas a falta de perspectiva pelos resultados, pelo comportamento do time, pela manutenção de Paiva, é muita coisa, tá? Bastava um Z4, um pouquinho de nada melhor, realmente. Aí eu concordaria com o Minhoca. É porque esse Z4 é tão abaixo que não tem como, assim... Ou pelo menos um 16º um pouquinho melhor, né? Que o Vasco não, também sim, mas na lógica do Z4 está incluído 16º, naturalmente. E nesse caso... Z4, red zone, uma red zone. É isso. Que você até incluiu o Santos também, né? Quando você falou o Z6. Chamei de 16 hoje, Mas... é porque esse Z4 é muito fraco, ele permite. É por isso que eu não tenho como sentenciar. O que eu posso dizer é o seguinte: um time muito ruim vai escapar. E assim, e aí levanta os braços, refaça o trabalho para o ano que vem. Mas não vai. O 16º lugar é basicamente impossível que seja um dos piores 16º que a gente já viu nos últimos anos. Assim, vai ser um 16º com cara de rebaixado. Tipo, é possível, Fred, que seja um 16º sem sequer arrancar na reta final. Emplacou uma sequência de vitórias, resultados, escapou. Simplesmente tá ali, fez um ponto a mais, pronto. Fez um ponto a mais e escapou. O Fortaleza ainda tem a chance de ter esse time, mas eu acho que já tá passando já passou do tempo do time ter uma cara. A falta de cara que esse Fortaleza tem nesse momento, a falta de personalidade é que talvez inviabilize essa disputa, tá? Porque a gente sabia, ó, Fortaleza é o time que muda as peças e continua sendo um time reativo, um time muito forte. Nesse momento você não consegue... Qual é a característica do Fortaleza? Um time que se defende bem, um time que ataca bem? Não tem nada, cara. Se o Fortaleza tá esfacelado, pô. Renato Paiva está dizimando o Fortaleza. Mas aí nesse caso de Renato Paiva, você já é o terceiro... Meu irmão, é inacreditável. Tem uma vitória sobre o PSG, que beleza, parabéns, meu irmão. Mas assim, dentro do Brasil, na hora que passou na alfândega e voltou pro Brasil, assim... São 3 trabalhos muito limitadores para tanto cacife ainda que tem. E aí, Marcelo Paes contratou Paiva no encanto dessa vitória do PSG, né? Porque ele vence o PSG, volta demitido do Mundial pelo Botafogo. Porra, nem o Botafogo teve um encanto com esse resultado, pô. Ele volta demitido. E aí, Cássio, o Fortaleza vai atrás de uma falsa grife. Qual é a grife de Renato Paiva, meu Deus do céu? Por que o Fortaleza não foi em Carpini, que estava livre, viria sedento e era barato? Carpini era escolha tão natural, tão natural. Carpini pegou o pior elenco da Série A, que os matemáticos, numa conta que a gente não entendeu, apontaram com 4 ou 5 vezes mais chance de rebaixamento que o Sport, mesmo tendo muito mais pontos que o Sport, ao fim da 19ª rodada lá. Carpini chegou no Juventude, o Juventude já está jogando o campeonato, ganhando o jogo ali e aqui. O elenco do Juventude é pior do que o que sobrou do Fortaleza. Não é do Fortaleza que o Fortaleza tinha, não. É o que sobrou. Por que Marcelo Paes foi pela grife? E que grife Paiva tem? O que é que justifica trazer Paiva? Qual é o trabalho que baliza Paiva? É ter ganho do PSG. É ter ganho do PSG, o único. Pronto, só tem isso. Não tem mais nada, só isso. É o pior treinador da história recente, da história moderna do Bahia, pô. Jogou o Bahia para as piores humilhações, para resultados horrorosos. E aí, postura. Porque, repito, Paiva... Eu acho que um treinador que chega na condição que Paiva chega deveria ser um recuperador de elenco. E não alguém para dizimar o elenco. Eu acho que ele está esfacelando o que deveria ter sido cuidado.
Porque se era para esfacelar, deixava a Vojvoda, esfacelava e tentava a recuperação com o Vojvoda. Agora, troca o treinador, vem um substituto que não tem o menor elo com o clube, que não era para ninguém confiar, e o Fortaleza Tem nem confia de lastro olhos para fazer fechados, isso, tem né? lastro nenhum, em clube nenhum. E o Fortaleza confia a esse cara a reformulação, pô. Pelo amor de Deus. Por isso que eu não sou. Quando o Cássio falou que a razão que ele deu para demitir Davidson estava correta, eu não concordei assim diretamente. Porque, porra, não trouxeram Davidson? Não fizeram um contrato de 2 anos e Davidson tá fazendo algo diferente. E Davidson tá fazendo algo diferente. Mas mas na fase podia pensar um pouquinho também. Não dá para ser no piloto automático, né? Podia. Mas não trouxe. Meu irmão, é quase R$1 milhão, Cássio. De salário, é muito salário, meu velho. Enfim. Eu acho que erraram demais aí na pós-demissão de Vojvoda. O cenário ainda é reversível por conta desse quadro que a gente está vendo na tela. Tá? Ainda é reversível. Mas cada dia menos, cada jogo menos reversível. Tá?